A criação da Lei Maria da Penha foi um grande marco para a justiça brasileira e uma verdadeira conquista para toda a sociedade. Aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro e sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006, a Lei 11.340 foi elaborada para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa lei representa um importante avanço na proteção dos direitos das mulheres no Brasil e tem o objetivo de prevenir, punir e erradicar a violência de gênero no âmbito doméstico e familiar. A Lei Maria da Penha reconhece diversas formas de violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, e estabelece medidas para prevenir e combater essas agressões. Além disso, de uma forma mais indireta, essa lei também contribui para fortalecer o debate sobre a igualdade de gênero e os direitos das mulheres no país, fortalecendo o enfrentamento à violência de gênero e contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. Mas você sabe por que a Lei Maria da Penha tem esse nome? Fique comigo até o final do vídeo e saiba tudo sobre o caso de Maria da Penha Fernandes, a incrível mulher que foi homenageada ao batizar essa importante lei. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. E também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. A primeira informação que você precisa saber sobre Maria da Penha Maia Fernandes é que ela é uma pessoa comum como você e eu. Ela não tem nada de super-heroína e é tão cheia de falhas como qualquer outra pessoa. Mas o que a tornou tão especial foi que ela não se calou quando todo mundo parecia estar contra ela e procurou justiça acima de qualquer outra coisa. Maria nasceu no dia 1º de fevereiro de 1945, em Fortaleza, no Ceará. Ela tornou-se farmacêutica bioquímica pela Universidade Federal do Ceará em 1966 e concluiu seu mestrado em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo em 1977. Em 1974, durante o período em que cursou seu mestrado em São Paulo, ela conheceu Marco Antônio Heredia Viveros, um colombiano que estudava economia na mesma instituição. O relacionamento deles começou naquele ano e Marco Antônio se mostrava uma pessoa amável, educada e solidária com todos ao seu redor. Em 1976, eles acabaram se casando. Após o nascimento da primeira filha e a conclusão do mestrado de Maria da Penha, o casal se mudou de volta para Fortaleza, onde tiveram mais 2 filhas. No entanto, a partir desse momento, a história deles tomou um rumo triste e trágico. As agressões começaram a acontecer após Marco Antônio adquirir a cidadania brasileira e alcançar estabilidade profissional e econômica. Ele constantemente demonstrava intolerância e se exaltava facilmente. Ele também apresentava comportamentos explosivos, direcionando essas atitudes não apenas para a esposa, mas também para as próprias filhas. O temor constante, o clima de tensão diária e os episódios violentos tornaram-se cada vez mais frequentes. Surgiu assim o ciclo da violência, que é um comportamento caracterizado pelo aumento da tensão, atos de violência, arrependimento e, por fim, atitudes carinhosas. Essa última etapa é também conhecida como a fase da lua de mel, e todas elas costumam acontecer em relacionamentos tóxicos ou violentos. Nessa última etapa da lua de mel, a Maria da Penha, assim como várias outras vítimas, nutria a esperança de que o seu marido mudaria verdadeiramente. Em 1983, a Maria da Penha sofreu uma dupla tentativa de assassinato elaborada por seu marido. A primeira agressão ocorreu enquanto ela dormia, quando ele disparou um tiro em suas costas.
Como resultado dessa terrível violência, Maria da Penha ficou paraplégica devido a lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas. Ela também sofreu lacerações na dura mater, que é uma das 3 camadas de membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, e teve 1/3 de sua medula destruída do lado esquerdo, além de outras complicações físicas e traumas psicológicos. Marco Antônio alegou que tudo se tratava de um assalto que não deu certo e que quem tinha atirado em Maria da Penha teria sido esse invasor, mas as evidências mostravam que tudo não passava de uma mentira. Mesmo assim, por algum motivo, as investigações contra o Marco Antônio não foram adiante e ele permaneceu em liberdade sem ser acusado por nada. 4 meses após o incidente, quando Maria da Penha retornou para casa após 2 cirurgias, internações e tratamentos, ela foi mantida em cárcere privado por 15 dias. Nesse período, ela enfrentou outra tentativa de assassinato, dessa vez quando seu marido tentou eletrocutá-la durante o banho. Esse período foi marcado por um terror indescritível e um ambiente de extrema violência. Maria da Penha, aos poucos, foi entendendo que sua situação já estava além de qualquer solução e que Marco Antônio nunca iria mudar de verdade. Ela percebeu as várias manobras manipuladoras que ele havia executado. Ele a pressionou para que a investigação sobre o suposto assalto não fosse adiante, induziu-a a assinar uma procuração que lhe dava poderes para agir em seu nome, criou uma narrativa trágica sobre o desaparecimento do carro do casal, possuía várias cópias autenticadas dos documentos de Maria da Penha e, além disso, foi descoberta a existência de uma amante. Diante da gravidade da situação, a família e os amigos de Maria da Penha se mobilizaram para prestar apoio jurídico e ajudá-la a deixar a casa sem que isso fosse considerado abandono de lar, garantindo que ela não corresse o risco de perder a guarda de suas filhas. Mas esse não seria o fim dos problemas enfrentados por ela. Agora, Maria da Penha teria que enfrentar outra forma de violência, desta vez praticada pelo próprio Poder Judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, 8 anos após seu primeiro crime. Neste julgamento, ele foi condenado a 15 anos de prisão, porém, devido aos recursos solicitados pela defesa, ele saiu do fórum em liberdade. Apesar de estar fragilizada, Maria da Penha não desistiu de lutar por justiça. Foi nesse momento que ela decidiu escrever o livro Sobrevivi, Posso Contar, que foi publicado pela primeira vez em 1994, no qual relatou sua história e os desdobramentos do processo contra seu agora ex-marido. O segundo julgamento ocorreu somente anos depois, em 1996, no qual seu agressor foi condenado mais uma vez, agora a 10 anos e 6 meses de prisão. No entanto, mais uma vez, a sentença não foi cumprida devido a alegações de irregularidades processuais feitas pelos advogados de defesa do Marco. Essa longa e dolorosa batalha jurídica expôs as falhas do sistema de justiça e a falta de efetividade na aplicação das leis em casos de violência doméstica. Mas as coisas começaram a mudar em 1998, quando o caso de Maria da Penha ganhou repercussão internacional. Com o apoio de organizações estrangeiras, como o Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, Maria da Penha conseguiu denunciar seu caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Unidos. Esta denúncia trouxe à tona uma grave violação de direitos humanos e deveres pelo Estado brasileiro em diversos acordos internacionais, como os que versam sobre os direitos humanos em âmbito mundial. No entanto, o Estado brasileiro optou pela omissão sem se pronunciar durante o processo, o que levantou questionamentos sobre a efetividade da proteção dos direitos das mulheres e a aplicação das leis de combate à violência de gênero no país. Em 2001, após receber 4 ofícios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Unidos,
o Estado brasileiro, por não ter respondido a essas denúncias, foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres no país. Foi então que, em 2002, um consórcio de ONGs feministas foi formado para a elaboração de uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Neste consórcio estavam organizações como o Centro Feminista de Estudo e Assessoria, a Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos, o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher e a Assessoria Jurídica e Estudo de Gênero, além de juristas com especialidade no tema. E assim, após extensos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, o projeto de lei número 4.559 de 2004 da Câmara dos Deputados chegou ao Senado Federal e foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Em 7 de agosto de 2006, como dissemos antes, o presidente Lula sancionou a Lei número 11.340, que ficou mais conhecida como Lei Maria da Penha. Em 2009, Maria da Penha criou um instituto que leva seu nome, com o objetivo de promover ações para o enfrentamento da violência contra a mulher. Essa organização não governamental e sem fins lucrativos também exerce pressão junto às autoridades para garantir o total cumprimento dessa lei, buscando uniformidade em sua aplicação, evitando interpretações pessoais dos juristas e assegurando todos os direitos reconhecidos nas convenções e declarações assinadas pelo Estado brasileiro. Quanto a Marco Antônio, após seu segundo julgamento em 1996, o recurso impetrado pela promotoria ficou estagnado no Tribunal de Justiça do Ceará à espera de julgamento até 2001. Ele finalmente foi preso e condenado a 10 anos e 6 meses em 2002, 19 anos após o crime. Hoje, já em liberdade, ele vive em uma pequena pensão no Rio Grande do Norte. Em algumas entrevistas dadas após sua soltura, Marco Antônio tem revelado outra versão dos acontecimentos. De acordo com suas palavras, Maria da Penha inventou toda essa história porque descobriu sobre sua traição e o acusou daqueles crimes como forma de vingança. Ele não nega que algumas vezes ele se exaltava dentro de casa, mas nunca na proporção dita por ela. O caso aconteceu há muito tempo e os procedimentos da polícia na época não foram os mais adequados para se apurar a verdade. Sendo assim, até hoje, tem algumas pessoas que acreditam na Maria da Penha e outras defendem as afirmações do Marco Antônio. Como toda história, sempre existem mais do que uma versão sobre os fatos, mas o importante é que disso tudo surgiu uma lei que, mesmo não sendo a melhor, trouxe às mulheres que sofrem desse terrível mal um pouco mais de justiça e esperança. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.